Olá, meu nome é Morvan Ribeiro, eu sou coach, eu sou consultor de empresas e eu sou diretor de uma escola de formação profissional na área da beleza e um dos idealizadores aí do Cone Beauty. É lógico, me convidaram também, né, para poder fazer uma palestra para vocês e escolheram um tema para mim para falar sobre os 5 passos para sobrar dinheiro na sua empresa, né? Falando sobre gestão, administração e eu fui escolher os slides para poder mostrar para vocês. Então seria o quê? Seria um cara de terno, número, gráfico, mas eu falei, cara, não. Muitas vezes isso aqui gera dor pra gente, né? Isso aqui gera cansaço, isso aqui gera problema, gera o que você tem que deixar de fazer. E eu pensei como falar disso de uma maneira que você que está ouvindo nunca mais vai esquecer. Então eu quero mudar, meu primeiro slide vai ser esse. 5 passos para sobrar dinheiro na sua empresa. Eu quero falar de algo muito gostoso, que é comida. Talvez eu possa falar para vocês que eu conheço de gestão, mas o que eu conheço mesmo é sobre comida. Isso eu tenho certeza que eu sei. Eu tenho 1,90 m e quando eu era pequeno, eu tomava 1 litro de leite por vez. Então eu enchia aquele litro, colocava Toddy e colocava pão ali, sanduíche para comer. Se o sanduíche acabasse e primeiro que o leite, eu colocava mais sanduíche. Se o leite acabasse primeiro que o sanduíche, eu colocava mais leite. Então as coisas tinham que acabar muito igual. Então eu sempre comi muito. Então uma coisa que eu posso falar para vocês é sobre comida. E já porque eu sempre comi muito, eu sempre tive problema de digestão. Eu sempre passei muito mal, porque comia demais de tudo e eu acho que a coisa que eu menos gosto é sopa de pedra. Mas fora isso, tudo eu como. E eu comecei a pensar nisso quando eu falei, nossa, falar sobre fechamento de caixa, falar sobre para sobrar dinheiro no seu caixa da empresa, aí lógico veio na minha cabeça a palavra gestão. Nossa, gestão, gerenciamento. Mas eu não sei se eu estava com fome na hora, veio a palavra então, peraí, digestão. Será que tem uma coisa a ver gestão com digestão? Eu fui procurar a etimologia da palavra, não tem ligação nenhuma. Mas eu insisti sobre falar sobre digestão, né? Então eu separei digestão. Para o termo técnico, digestão é o processo pelo qual os alimentos ingeridos sofrem diversas transformações ao longo do tubo digestivo, né? E são convertidos em substâncias mais simples aqui no estômago, que podem ser absorvidas e assimiladas pelas células. É a digestão. Eu acho que eu coloquei esse ciclo aqui porque é muito minha cara, né? Então o que isso tem a ver com a questão do seu negócio, do seu salão de beleza, da sua indústria de cosmético ou do seu trabalho como distribuidor, né, de cosmético, enfim. A grande similaridade entre a sua empresa e aquilo que você faz todos os dias, que é comer, é o processo. O processo digestivo ele tem passos também. Ele envolve, né, o primeiro passo, que é a ingestão, é a comida, é a entrada, o transporte da comida até o estômago, ali acontece a digestão e depois que aconteceu a digestão é o 4º passo, que é a absorção. E tem o 5º, que é eliminação do que restou, né? Mas tem aqui, comi mal, digeri mal e acordei doente. Como eu falei, eu sei muito bem o que é isso. A tendência de comer muito, exagerar. Eu gosto muito de associar o dia a dia da vida da gente com a questão de negócio. Então uma coisa eu te digo, o seu negócio é exatamente igual. E se você come mal, se você come demais, se você come muito, se você não entende que o processo é início, meio e fim, tem uma entrada e tem uma saída, você vai ter que tomar algum remédio depois. Então, a partir dessa introdução, eu vou falar com vocês então esses 5 passos para que você tenha sucesso e sobre dinheiro na sua empresa, no seu caixa, no seu salão, né? No qualquer tipo de negócio que você tiver.
Então vamos lá, vamos para os 5 passos. Primeiro passo, você tem que entender que a sua empresa faz parte de um processo. Sua empresa é um sistema. O que é um sistema? O sistema é formado por um conjunto de etapas que onde não existe etapa mais importante. Tudo é importante. Todo o processo é importante. E quando você não está sistemático, quando você não está redondo, o que acontece? Você vai passar mal. A sua empresa vai passar mal. Seu caixa vai furar, você vai ficar vermelho, você vai quebrar. Mas se você entende que o seu negócio, por menor que seja, é um processo com um sistema como um todo, você já vai começar a acertar por aí. Por isso que é o primeiro passo. É isso. O seu negócio é um processo formado por um sistema ou um sistema formado por um processo. Segundo, a entrada. Como o sistema digestivo lá, né? Tudo começa pela entrada. Aqui é a mesma coisa, a entrada. Entenda que o seu negócio precisa ter um departamento de entrada, que é a boca, né? Entrada. Precisa ter uma equipe comercial focada exatamente na entrada do seu produto, que é vender sonho. Quando a gente está falando de produto, nenhum cliente vai na sua empresa para comprar produto. Ninguém sai de casa para comprar nada. Comprar muitas vezes está relacionado à dor, né? Ou muitas vezes a pessoa vai lá para poder, principalmente a mulher, né? Vai comprar para poder se sentir melhor, né? Estou de TPM, ou eu tenho uma necessidade aqui, então por isso que eu vou comprar algo. Mas ninguém sai para comprar nada. As pessoas saem para satisfazer alguma ansiedade, alguma necessidade, ou ele espera adquirir algo que vá satisfazer um sonho. Então, tem muitas empresas que têm produtos excelentes, mas eles não conseguem atingir o cliente, porque ele começa a focar 100% no seu produto, focar naquilo que você sabe fazer, focado naquilo que você é bom, mas esquece que a entrada não está muito relacionado a você ou a sua empresa. A entrada está relacionado ao seu cliente, à necessidade do seu cliente, ao desejo do seu cliente. Então você precisa ter uma equipe que esteja focada 100% em conhecer o seu cliente, conhecer os sonhos dele e a expectativa dele, e mostrar que o seu produto é o caminho para a realização dos sonhos dele. E aí vem o nosso terceiro passo desses 5 passos que eu estou querendo falar para vocês. O primeiro, então, é processo. O segundo é o comercial, é a entrada. E o terceiro é a entrega. Realidade versus expectativa. Você sabe qual que é a fórmula da felicidade? A fórmula da felicidade é exatamente isso. É quando a realidade é maior que a expectativa. Se você chega em algum lugar e esperando muita coisa daquele lugar e aquela sua expectativa não é realizada, você vai ficar frustrado. Eu fui uma vez em Búzios com a minha família e eu reservei essa pousada pelo Booking, e as fotos maravilhosas, e era uma pousada cara. Eu falei, cara, Búzios, pousada cara, perto do mar ali na frente, beleza. E a minha expectativa era uma expectativa muito alta. Quando eu cheguei nessa pousada, eu falei, não é possível, não pode ser aqui. Porque eu errei o caminho e comecei a pegar o caminho das pousadas melhores. E fui entrando em uma por uma, é aqui que é a pousada tal, é aqui que é a pousada tal. E não é aqui, é lá embaixo, é lá embaixo. Quando eu cheguei, eu falei, não é possível. Aí eu entrei no quarto, frustrado, decepcionado. Eu falei, caraca, como é que eu vou falar meus amigos que eu paguei esse valor para essa pousada? E aí veio aquela decepção tão forte que eu fui na recepção e falei assim, não vou ficar mais, amanhã eu vou sair. Quando ela foi olhar lá, né, o meu check-in, ela percebeu que eu fiz errado. Eu paguei 2 vezes. Em vez de eu colocar lá 2 pessoas para um quarto, eu coloquei 2 pessoas para 2 quartos.
E por isso que estava caro demais. Ela falou assim, não, mas tem um erro aqui. Quando eu vi que o valor era metade, e eu falei, olha, é a metade. Não, então tá, então eu vou ficar. Assim que eu decidi isso, quando eu saí na porta do escritório, eu falei, parece que os olhos abriram, as rosas que estavam secas desabrocharam, e eu falei, que pousada maravilhosa, que lugar maravilhoso, é aqui que eu vou ficar, preço espetacular, e foi maravilhoso. Porque a gente estava trabalhando sempre com expectativa versus realidade. Então muitas vezes a gente vê as fotos, né, dos hambúrgueres, da batatinha, o que promete não é aquilo que entrega. E aí existe sempre uma briga entre o comercial e aquele que entrega, porque o comercial está sempre colocando o seu produto lá em cima. E às vezes quem entrega tem toda a dificuldade. É como se eu vendesse para você uma excursão para o Everest. E eu vou falar para você, vai ser o melhor passeio de sua vida. Você vai ter experiências que você nunca teve. Foram os melhores escaladores que já foram lá. É espetacular. E você compra, paga caro e vai. Quando você chegar lá e se deparar com um frio abaixo de zero, e quando você pisar a primeira vez, você perceber que tem pedra pra caramba, e saber que você pode morrer se faltar oxigênio, você fala, poxa vida, o cara que me vendeu mentira. Mas o cara que te vendeu não te vendeu mentira, ele te vendeu a promessa do sonho de chegar até lá. Mas cabe a você ter uma equipe estruturada, alinhada com o seu comercial, para trazer o seu cliente à realidade e mostrar para ele que existe etapas, existe um passo a passo e é possível ele chegar ao ponto do pico. Existe um processo diferenciado para cada cliente, para que ele receba o seu sonho. Então esse é o grande desafio também da empresa, a entrega. Às vezes empresas têm muito comercial, tem muita entrada, mas esquece da entrega. Esquece que precisa entregar. E quando você então alinha o sonho com a realidade e você tem aquela pessoa ali que conduz o seu cliente a essa realidade, ao dia a dia, você vai ter sucesso no seu processo. Lembra que eu falei de processo? Então nós estamos na terceira etapa. Qual que seria a quarta etapa? Voltando ao exemplo do processo digestivo, né? É a separação, é a administração. Quando você vende e quando você começa a entregar, você precisa começar a identificar o caminho que você está traçando. Mesmo com o seu cliente que precisa conduzir ele para o caminho, lembra que você também está num caminho, numa estruturação do seu negócio. Identificar o que faz mal, eu lembrei muito isso, porque quando você é mais novo, você só coloca para dentro. E você, às vezes, foca só em um departamento. Você só foca só em um pilar. E aí, você passa mal e não sabe. Depois que a gente vai amadurecendo, vamos voltar para a comida, eu comecei a identificar que o leite me fazia mal. E olha que eu tomava 1 litro de leite por sentada. Que o glúten me faz mal. Que é o pão, né, o pão com ovo, o sanduíche, o bolo. Cara, isso é muito gostoso, mas me faz mal. Então eu comecei a entender o que me faz mal. Mas para isso eu comecei a ter que ter itens de controle. Peraí, deixa eu identificar aqui o que está me fazendo mal, o porquê que me faz mal. Isso na sua empresa é super necessário. Você tem que ter um departamento onde você vai definir os seus processos. Você vai separar cada coisa, cada ingrediente ali no seu local, você vai conseguir identificar pessoas certas para o lugar certo, você vai definir os custos do seu negócio, você vai definir onde é que está errando, você vai definir o que está te fazendo mal para começar a acertar. A tomada de decisão no escuro é leviana. A tomada de decisão, ela precisa estar acontecendo com itens de controle na mão. E também essa é uma grande dificuldade. Nós, os brasileiros, nós não somos analíticos. O percentual de pessoas analíticas é muito pequeno. Então, normalmente, o empreendedor brasileiro é o da ponta. O que ele gosta de fazer mais? Vender. Comer. O que ele gosta de fazer é vender, gosta de fazer é conversar.
Algumas vezes acontece de colocar a esposa lá no administrativo ou no financeiro, que faz parte dessa separação, porque você gosta, ou você gosta só do comercial, ou da entrega, que é da parte ali de envolvimento com o cliente, de operacionalizar, de fazer o procedimento, e não consegue fazer isso, porque não é nato seu. Então, muitas vezes você tem que contratar alguém para fazer, mas o seu negócio às vezes é pequeno demais e você não tem, grana, porque você também sabe, já identificou, que o seu negócio é lucratividade para 2 pessoas só. Como é que você tem que fazer então? Adquirir ferramentas de gestão. Hoje existem sistemas, né, e vocês podem até me perguntar aí abaixo, eu indico para vocês, que vai ajudar nessa tomada de decisão. Então é importante você ter uma ferramenta de gestão para facilitar o seu processo. Porque muitas vezes você vai largar lá o que você gosta mais de fazer, que é nato do brasileiro, o comercial ou o operacional, né? Aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, aquilo que é a sua autoridade. Às vezes a pessoa te procura porque você é um excelente colorista, que você é um excelente escovista, né? Que você é um excelente vendedor. Eles te procuram por isso. E lá no fundo, lá no back office, lá no seu quarto escuro, você sofre, porque você fala, tô trabalhando pra caramba, tô trabalhando pra caramba, tô comendo pra caramba, tá tendo entrada pra caramba. Eu atendo as pessoas bem, as pessoas gostam de mim, mas só que a coisa não flui. Por que não sobra? Por que eu tô quebrando? Por que a coisa não tá acontecendo? Porque, como eu disse, a empresa é um processo dentro de um sistema onde não existe pilar mais importante. Todo sistema é importante e esse processo tem início, meio e fim. Então você precisa cuidar da entrada, você precisa cuidar da entrega e você precisa cuidar da separação. No caso, por exemplo, da intolerância à lactose, o meu organismo já não separa mais a lactase. E aí eu passo mal. O glúten é a mesma coisa. Então, já que me faz mal, o que eu faço? Eu elimino isso. Porque no final, o que eu quero? Saúde. Eu quero estar bem. Eu quero ter lucro. E saúde tem a ver com lucratividade. Qual que é o inverso de saúde? Doença. Qual que é o inverso de lucratividade? Prejuízo. Então, por que tem tanto empreendedor que é bom no que faz? Tem tanto empreendedor que você olha para o cara e pensa, o cara é bom, o cara tem autoridade, o cara é especialista. Por que esse cara não vai para frente? Porque ele talvez cuida de um pilar. Então, recapitulando, para a gente fechar aí a nossa palestra, e o meu desejo é, toda vez que você for comer alguma coisa, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Toda vez que você passar mal, porque exagerou no final de semana, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Toda vez que você entrar na sua empresa e der fome, você vai entender que a sua empresa é um sistema que tem processos, que você precisa cuidar da entrada, você precisa cuidar da entrega, você precisa cuidar da separação, da administração de cada etapa, dos itens de controle, e você precisa de uma ferramenta para você ter saúde. Nenhuma empresa é aberta para não ter lucro. Toda empresa, até as filantrópicas, para que elas recebam doações, ela precisa provar o balancete de que ela está saudável, que ela está com lucratividade. Então a empresa foi feita para dar lucro. A empresa não foi feita para você estar ali como hobby. Você come, não é para matar a sua fome. Você come para ter saúde, para ter energia, para ter nutrientes, para ter vitamina. Show de bola? Foi ótimo estar aqui com vocês. E eu espero que vocês não esqueçam de mim. Toda vez que for comer, lembre, processo, sistema. E show de bola. Eu desejo para vocês um 2019 cheio de sucesso. E eu tenho certeza que se você seguir esses 5 passos, vai sobrar grana pra caramba aí no seu caixa. Abraço.